Blumenau acabou sendo destaque depois que problemas no transporte público da cidade foram interrompidos e deixou muitos usuários na mão. A má qualidade dos serviços prestados pelas empresas lá fizeram com que a prefeitura rompesse o contrato atual. Por isso, a nossa equipe foi para a rua conversar com os moradores que usam transporte coletivo aqui na cidade para saber como anda o serviço em Itajaí. A crise do transporte público de Blumenau, que resultou no rompimento do contrato com as empresas de ônibus, deixou muita gente sem transporte. Fez inclusive o assunto ser discutido em toda a região. O transporte público não é apenas uma questão que envolve os usuários de ônibus. Toda a mobilidade urbana de uma cidade depende desse serviço. Em uma comparação com a cidade de Blumenau, que tem 300 mil habitantes, são necessários por lá 190 ônibus para atender a demanda do transporte público. Aqui em Itajaí, o município tem 170 mil habitantes e circula na cidade cerca de 59 ônibus do transporte público. Mas é preciso ouvir da população para saber como anda a qualidade do serviço por aqui. Seu Antônio mora no Rio do Meio e reclama da falta de ônibus e horários para vir ao centro da cidade. Teria que melhorar alguma coisa, principalmente os horários de ônibus, né? Porque, por exemplo, eu moro lá no Rio do Meio, se eu sair de manhã de casa, eu tenho que ficar o meio-dia inteiro aqui em Itajaí e não posso voltar para casa, porque só tem de manhã e meio-dia e depois só de noite. Mas o seu Antônio não é o único usuário a reclamar do serviço do transporte público de Itajaí. Falta bastante coisa, que nem eu moro no bairro Maruí, é uma localidade bem difícil de chegar. E os horários do ônibus é bem difícil de chegar lá. Por exemplo, no sábado só tem um ônibus pela manhã e à tarde não tem mais, acabou. Tá ruim. Porque não tem mais cabimento esse troço dele vir para aqui, tu pegava no bairro, tu ia até no centro, agora tem que vir aqui, aí daqui tu pega outro, aí para ir para casa a mesma coisa, é confusão demais, né? Precário, um transporte público que você, para depender dele, para fazer suas coisas no dia a dia é impossível, é quase que impossível, uma coisa assim que, sei lá, é muito ruim o transporte público aqui. Para termos uma ideia, enquanto Blumenau tem 2 vezes mais habitantes que Itajaí, a cidade blumenauense tem 3 vezes mais ônibus que a cidade litorânea. Se dividirmos a quantidade de ônibus pelo número de habitantes, Blumenau tem um ônibus para cada 1.600 moradores. Já Itajaí tem um ônibus para cada 3.000 habitantes. Mas esta professora de planejamento urbano explica que quantidade pode não ter relação com qualidade. Comparar é sempre uma questão um pouco delicada, né? Até porque a gente tem um perfil populacional diferente e a própria questão geográfica da cidade, os condicionantes naturais, são diferenciados, né? A gente tem a conformação de vale em Blumenau e em Itajaí uma cidade um pouco mais plana e mais espalhada, né? Então a distribuição das próprias funções modifica a demanda. Segundo a professora, é preciso garantir mais do que um aumento de linhas, itinerários e ônibus. É importante pensar no transporte público integrado com a cidade e com a região. Itajaí é um município que está com um sistema de transporte mais adiantado, vamos colocar assim, né? A gente já tem um sistema de transporte integrado implantado na cidade, que já funciona com a integração a partir de terminais, né, que segue a mesma dinâmica proposta para Curitiba, para Bogotá, que são referências, né, em transporte por ônibus. Mas para isso a gente precisa de algumas medidas que são consideradas impopulares, como a taxação do uso de carros, dos estacionamentos, a retirada de faixa de circulação de automóvel particular para corredor exclusivo de ônibus, que dê a prioridade para a circulação desses ônibus no horário de pico, por exemplo. Mobilidade urbana é essencial para a vida e o cotidiano das pessoas, né? Então é o seguinte, trocar por trocar apenas e tão somente não adianta de nada. A empresa está aí, tem que exigir. Sempre está apontando, tem um canal direto de reclamação, né, para poder efetivamente estar melhorando o transporte. Nossa equipe entrou em contato com a empresa coletiva que tem a concessão do serviço de transporte público aqui na cidade. A diretoria não pôde nos atender agora pela manhã. E por telefone, uma representante da coletiva disse que em Itajaí a realidade do transporte é bem diferente de Blumenau e quem define o itinerário por aqui é a prefeitura. A nossa equipe tentou ainda localizar o responsável do setor na prefeitura de Itajaí, mas não conseguiu. Ainda falando